Boa noite. Barbacena, 22 de agosto. Está no ar o Jornal das 8. Há bem pouco tempo, Barbacena ficou alarmada com uma cena de violência que chocou a cidade. Em plena rua 15 de novembro, assalto, tiroteio e morte. A equipe da TV Estrada Real foi às ruas para conversar com as pessoas e saber como elas fazem para evitar roubos e garantir a segurança. Veja a reportagem de Michele Beckman e Rony Descaciati. Hoje em dia é difícil encontrar um barbacenense que não tenha medo de ser roubado. Na cidade, viaturas da Polícia Militar estão espalhadas por toda a parte e tentam levar tranquilidade aos moradores. O reforço aconteceu principalmente depois do assalto que chocou a cidade. Recentemente, Barbacena presenciou uma saidinha de banco com 2 vítimas fatais. Na ocasião, 2 assaltantes fugiram levando R$11 mil em dinheiro. Eles foram pegos pela polícia, mas nem sempre isso acontece. Por isso, todo cuidado é pouco. Nós temos preocupado no lançamento do policiamento, no planejamento das nossas operações, colocar o policial mais próximo das casas lotéricas, dos grandes centros comerciais, dos bancos, em virtude das ocorrências que vêm sendo registradas, como saidinhas de banco, como furtos de bolsas, principalmente de mulheres. O episódio comoveu a população, que se assustou com a violência do crime. O assalto aconteceu no centro da cidade e pessoas que passavam pelo local viram de perto vítimas sendo baleadas em frente a um banco. Um senhor que pretendia levar o dinheiro para uma outra agência reagiu ao ser abordado pelos criminosos. Outras 2 vítimas também foram baleadas no local. Ô, gente, dá licença da rua! De acordo com o capitão Henrique, o alvo dos ladrões são mulheres e pessoas idosas. Isso porque elas têm o hábito de não andarem com as bolsas juntas ao corpo. A mulher conversando no celular com a bolsa atrás, no primeiro momento ali ela estava bem próximo à beirada da calçada, desatenta, então facilita a ação do autor. É importante também a pessoa não carregar muitas sacolas na mão, porque aí acaba diminuindo a possibilidade de autodefesa. Então é interessante, quanto menos sacola ela levar, melhor. Você toma cuidado com a sua segurança em relação a assalto? O que você faz? Tipo, minha carteira tá no bolso. Tô andando com a mão dentro do bolso com a carteira. De acordo com a PM, o ideal é não sair com grande quantidade de dinheiro dos bancos. Em vez de pegar dinheiro vivo, transfere para outro banco, direto, com TED, DOC, que são sistemas mais seguros. Emitem cheque, cartão de débito ou crédito, ajuda na segurança. Segundo informações da polícia, uma nova forma de delito tem sido praticada por motoqueiros que levam pessoas na garupa. Nós tivemos no mês de maio e junho algumas ocorrências registradas de furtos a mulheres e elas caminhavam à beira da calçada e com a bolsa atrás. Então passava autores em motos e puxava a bolsa e levava. Drogas, lâminas e outros objetos perigosos também vêm sendo escondidos nos capacetes. Blitz e cartilhas buscam evitar transtornos e alertar a população. E o mais importante, se acontecer o assalto, não reagir. Preste atenção nas características da pessoa que está sendo, dos autores, as vestes, as características físicas, e ligue imediatamente para a polícia para que nós possamos fazer o cerco, o bloqueio e tentar interceptá-lo o mais rápido possível. E agora a gente vai até a Associação Mineira de Municípios, onde nessa semana aconteceu uma reunião que contou com a participação de representantes de todas as regiões do estado. O encontro foi realizado na sede da associação e buscou alinhar os objetivos comuns dos municípios de todas as regiões de Minas Gerais. São encontros realmente de um cunho muito grande e muito importante. A MM consegue capitalizar
e transformar toda aquela necessidade do municipalismo, que é o que nos interessa como micro-regional, e julgar num tema maior. Essa união com a AMM vem fortalecer as micro-regionais e também atender mais de perto os municípios. Essa reunião vem em boa hora para a gente poder integrar, fortalecer a luta municipalista. Foram discutidos diversos temas, entre eles os programas do governo federal, a municipalização da iluminação pública e a criação de consórcios intermunicipais para fomentar a agroindústria. A Associação Mineira de Municípios, a AMM, faz um trabalho forte para poder estimular o municipalismo. Nesse mesmo sentido, as associações micro-regionais, à sua maneira, dentro do enfoque local e micro-regional de cada uma, faz o mesmo trabalho. Não tem sentido a AMM e as associações micro-regionais trabalharem sem uma plena sintonia. Esse entrosamento potencializa as causas municipalistas, o enfrentamento dos problemas e agiliza as soluções. Além da integração das entidades, foram apresentadas às micro-regionais os serviços prestados pela AMM e os departamentos que orientam e auxiliam os gestores nas ações municipais. Essa integração vai trazer um grande fortalecimento para as micro-regionais, vai também trazer economia nas ações bilaterais e isso só tende a ser bom para o nosso Estado. Para a gente é muito importante quando a AMM faz uma convocação dessa, porque dá-nos a oportunidade de trazer aqui, para a AMM, os nossos reclames, as necessidades dos municípios no interior. Meu entendimento só fortalece as duas entidades, tanto a AMM como as associações micro-regionais. E o fortalecimento dessas entidades provoca o desenvolvimento regional. Agora, a AMM se prepara para continuar o ciclo de encontros pelo interior do estado com reuniões itinerantes. A próxima será realizada em setembro, na cidade de Nanuque, com a presença confirmada do governador de Minas, Antônio Anastasia. Você vai conhecer no próximo bloco uma terapia que usa os cavalos para tentar dar um pouco mais de dignidade aos portadores de cuidados especiais. Não saia daí, eu volto já já. Barbacena é 10. Barbacena é 10 mesmo, cara. Barbacena é 10. 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 Bom? Na próxima sexta-feira, o programa Além da Notícia exibe uma entrevista exclusiva com o prefeito Toninho Andrada, onde ele faz um balanço sobre os seus 6 primeiros meses de governo. Isso dá trabalho. Tem que ter coragem. Você tem um certo risco. Eles tinham medo de fazer. Eu não tenho. Fala sobre educação, sobre saúde, sobre transporte, sobre obras, sobre as dívidas herdadas, sobre os desafios encontrados e sobre as soluções que o seu governo tem para a cidade. E Barbacena é a cidade das rosas. A festa, eu volto a repetir, ela não é um problema. Ela é problema para quem tem medo de trabalho, para quem não tem coragem de enfrentar os desafios e correr riscos. Eu não tenho esse medo. Eu acho que é papel do administrador enfrentar essas dificuldades, dar o sangue para que essas coisas aconteçam. Chegou a hora da previsão do tempo. A temperatura continua subindo em Barbacena. Veja como fica nesta sexta-feira.
Sexta-feira de sol na parte da manhã e também à tarde. À noite, com poucas nuvens no céu. A temperatura mínima no termômetro será de 13 graus. Já a máxima poderá atingir os 28 graus. Um projeto de inclusão desenvolvido pelo Instituto Federal Sudeste em Barbacena traz um pouco mais de bem-estar para aquelas pessoas que precisam de cuidados especiais. A terapia usa as qualidades naturais do cavalo para buscar a reabilitação do indivíduo. Risonho e mandando beijos, Enzo, de 7 anos, se diverte enquanto passeia a cavalo. Ele tem dificuldades motoras por causa de uma paralisia cerebral, sequela de uma meningite, sofrida quando era bebê. Ele melhorou muito, ele ficou mais calmo, ele passou a alimentar melhor, ele tem uma noite ótima de sono, ele passou também a se comunicar melhor. Raquel Cristina tem 18 anos e também necessidades especiais. A maior dificuldade enfrentada por ela era o controle de pescoço e cabeça, mas os passeios com o cavalo Mustang fizeram a terapia ter outro sentido. Já repara tudo em volta, cabecinha em pé, presta mais atenção e fica super feliz de vir, né? E consegue comunicar com todo mundo, é mais alegre, super feliz. O contato com o animal forte e poderoso é uma das maiores experiências de liberdade e chances de desenvolvimento neuropsicomotor para muitas crianças de Barbacena e região com necessidades especiais. Jorge Baumgratz foi o criador do projeto de inclusão em Barbacena. Com 32 anos de profissão, ele ainda se emociona com os resultados obtidos. O trabalho social e humanitário foram marcantes na carreira e na vida desse veterinário. Ninguém vai curar uma síndrome de Down com ecoterapia, com natação, outro projeto correlacionado, mas vai dar qualidade de vida. E essa qualidade de vida é o que a gente tem que procurar com unhas e dentes. A possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais através da equinoterapia encantou Helena e Franciele. Elas são estudantes de biologia e trabalham como voluntárias. É uma relação de troca, a gente aprende muito. E é muito legal, eu acho que essa é a maior motivação da gente mesmo. Quando eu descobri o que se tratava, eu já quis, né, ser voluntária na hora, entendeu? Porque é muito bom, assim, a gente vê o resultado ao longo do tempo e é um projeto social que eu sempre quis fazer, né? Cada sessão em cima do cavalo dura 30 minutos. 15 animais foram adestrados especialmente para este trabalho, que envolve também outros profissionais. A fisioterapia dentro da equipe de ecoterapia tem grande importância porque a gente tem a função de avaliar e de preparar esses meninos para a sessão e tratá-los durante a sessão. Se ela te deu a mão e coloca você do lado de um animal tão grande, ela está olhando para você e falando, eu confio em você. Você sabia que até dentro de casa você corre riscos? Pois fique ligado no canal 10 para saber do que a gente está falando. O Jornal das 8 volta já já. Cada macaco no seu galho, Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, quem? A cada ano, cerca de 7.000 crianças com menos de 14 anos morrem vítimas de acidentes domésticos. Outras 140.000 são socorridas em hospitais. E, segundo especialistas, 90% desses acidentes poderiam ser evitados. Proteja os cantos de mobílias. Coloque protetores em todas as tomadas. Evite posicionar móveis perto da janela e coloque grade protetora. Não deixe eletrodomésticos à altura das crianças. Só dê brinquedos adequados à idade da criança ou do bebê. Proteja o chão escorregadio e feche o acesso a escadas. Acidentes domésticos com crianças
não é brinquedo. Fique alerta e saiba como evitar. Canal Minas Saúde. Assistir faz bem. Começa amanhã um dos maiores eventos de gastronomia do país. É o 16º Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Até o dia 1º de setembro, você pode apreciar os prazeres da culinária com os mais renomados chefes mundiais. E ainda ver a exposição Oratórios Relíquias do Barroco Mineiro, com 115 oratórios, objetos e imagens sacras do Barroco Mineiro dos séculos 17 ao 20. A exposição é na antiga cadeia pública. Amanhã, sexta-feira, você vai ver aqui na TV Estrada Real, no programa Além da Notícia, uma entrevista exclusiva com o prefeito Toninho Andrada. Ele fala sobre os primeiros meses de administração e ainda do que virá pela frente. Essa é a ideia da Escola Legal, nós estamos implantando agora no CAIC, queremos implantar em Correio de Almeida para poder atender toda aquela população da área rural que precisa ter um ensino de qualidade. Então nós estamos fazendo uma educação com planejamento. Eu não deixei para a última hora, estou fazendo no primeiro ano de governo, porque se houver algum problema eu tenho 3 anos para desatar o nó. Como eu fui conselheiro do Tribunal de Contas e presidi o tribunal, eu sei que isso é muito complexo e não quero deixar para consertar lá no final os problemas que vão surgir. Eu estou fazendo um trabalho anterior, eu estou me antecipando a qualquer problema para que a licitação possa de fato acontecer e Barbacena ter um transporte coletivo totalmente regularizado e legalizado. Agora, isso dá trabalho. Tem que ter coragem. Você tem um certo risco. Eles tinham medo de fazer. Eu não tenho. O programa Além da Notícia, apresentado por Gilmar Serafim, começa às 6 horas da tarde. Os acidentes domésticos podem acontecer de várias formas. A cozinha é geralmente o local da casa onde eles mais acontecem. Dicas e cuidados para evitar esses problemas você confere agora. Você pode até não imaginar, mas a sua família tem grandes chances de estar correndo riscos dentro da própria casa. Na cozinha, eles estão por toda a parte: facas, panelas, fogão. Esse ambiente é perigoso, uma vez que aqui a dona de casa está trabalhando com objetos pontiagudos, está trabalhando com fogo, está trabalhando com objetos quentes. Então pode acontecer acidentes como queimaduras, como cortes, como perfurações. Então a dona de casa, ou até mesmo as crianças, né, que não deveriam, mas constantemente estão dentro da cozinha, podem sofrer acidentes neste ambiente. E quem diria, até mesmo as cortinas são sinal de perigo. Elas, que servem para enfeitar, podem causar inclusive grandes incêndios. Emiliana não possui o tradicional botijão de gás dentro da cozinha, mas a ameaça estava um andar acima do apartamento dela, exatamente no salão de festas. De acordo com o sargento Paulino do Corpo de Bombeiros, a mangueira está com a data de validade vencida. Este número, que você pode encontrar na Que Tem em Casa, indica quantos anos ela é válida. No caso de Emiliana, a mangueira poderia ter sido usada até 2010. Por ter o número 5, significa que foi produzida em 2005. Outra dica interessante aqui, que a dona de casa muitas vezes desconhece, é a presença deste pino aqui, este parafuso. Tá? Esse, como na panela de pressão, é um parafuso, um pino para aliviar a pressão. É um pino de segurança que alivia a pressão caso aumente a pressão interna dentro do botijão, tá certo? Então, aumentando a pressão interna dentro do botijão, ele vai romper essa liga, que é uma liga mais frágil do que o aço do botijão, tá? Mas quando há o rompimento desse parafuso, esse parafuso tende a sair daqui com muita velocidade, então pode causar um acidente para a dona de casa. Então, a dica que a gente dá é sempre voltar este pino para a parede. Porque caso haja um problema no botijão e esse pino venha a se romper, ele vai bater na parede, perdendo velocidade antes de atingir alguém. Quem tem crianças em casa precisa redobrar a atenção. Nesse caso, o tipo de acidente mais comum são as queimaduras e acontece pelo fato de as panelas estarem mal posicionadas. Por isso, os cabos devem estar sempre voltados para dentro do fogão. Na verdade, as mamães deveriam impedir a entrada dos filhos dentro dessa área de risco. Se possível for, aquelas grades retráteis para colocar na porta para impedir que a criança venha até a cozinha também é interessante. Outro caso que merece atenção na cozinha é o micro-ondas. Potes e plásticos, por exemplo, não devem ficar em cima do aparelho quando ele estiver ligado. Acidentes com esse eletrodoméstico não são tão comuns, mas caso um vidro esteja dentro dele, ele pode chegar até explodir.
No caso, a senhora já passou por algum acidente dentro da cozinha? Não, eu, graças a Deus, ainda nunca passei por nada, não, mas eu estou sempre atenta, tomando cuidado, pedindo cuidado com quem está comigo, porque acidente é questão de minuto, né? Minuto pode acontecer. Exemplos de acidentes são os mais diversificados. Por isso, prevenir ainda é o melhor remédio. Sargento Paulino trabalha com casos assim diariamente e relembra um fato que ocorreu na família quando ainda era pequeno. Sim, meu irmão pequeno, com 2 anos de idade, brincando dentro de casa. Então, ele veio a se esconder dentro do forno do fogão da minha mãe. Né? Não deu maiores prejuízos, porque o fogão chegou, a porta do fogão ela travou no chão, então não chegou o fogão a cair em cima do meu irmão, mas é um risco que a gente, para ilustrar o que pode ser a cozinha junto com a criança. O Jornal das 8 de hoje chegou ao fim. Amanhã a gente se encontra de novo. Uma boa noite para você.